Bom dia a todas, todos, todes. Como estão? Espero que bem. Estamos aqui novamente no domingo. Domingo, portanto, senhas diárias, também tem senhas de culto. Dia 2 de julho, portanto, iniciou-se o segundo semestre desse ano de 2023. Ontem eu fiz um vídeo sobre o tempo, tá? Mas a gente usa o calendário e o relógio para medir o tempo na nossa medida. Se puderem, olhem lá o vídeo sobre o tempo. Ele fala o quanto nós ainda gatinhamos no nosso entendimento sobre as coisas, assim, muito profundas no campo da física, da química, certo? Dessas matérias que tratam do campo profundo, dos corpos, dos fenômenos. Mas isso é importante e pode se tornar importante para tratar certas coisas sobre a nossa existência. A medicina se construiu assim, cada vez mais profundo no conhecimento. Mas hoje eu vou tratar de uma outra coisa bem importante e que é uma palavra que a gente usa assim a gente até sabe a profundidade que ela tem, mas a gente passa meio por cima assim. Trata meio como um sentimento, um sentimento. Mas não é um sentimento, é muito mais. É uma maneira de viver, de ver, de ouvir, de ser. Eu nem sei, acho que nem é um sentimento. É uma filosofia de vida, é uma ideologia. É uma palavra bem simples. São 7 letras. Então, vamos lá. Textos de culto, os primeiros, que eu vou ler, e depois são textos das senhas diárias. Se vocês não sabem, eu tenho 2 páginas aqui. Uma página com os textos do culto, e uma outra página com senhas diárias. Eu só rolo no meu computador. Antigamente eu lia na Bíblia, mas aí a Bíblia às vezes ela tem a letra um pouco pequena, né? E além disso tem que virar as páginas. Então eu preferi copiar os textos assim, não é problema. Não é problema. Mesmo porque os textos da Bíblia, eu não preciso copiar eles. Eu vou lá na Bíblia online e vejo o texto lá em português, copio ele e colo na página aqui. E a Bíblia online tem até outras traduções, até nas línguas originais, grego e hebraico. Eu posso lá dar uma olhada, se tenho alguma dúvida. No hebraico eu já não... O hebraico, meu vocabulário está bem pequeno, mas dá para pesquisar em dicionários para ver a língua hebraica, as palavras da língua hebraica do Antigo Testamento. Então vamos lá. O título para as senhas de hoje, dia 2 de julho, textos de culto e textos de senhas do 5º domingo no Pentecostes, ou já tempo comum da igreja, até Quaresma. E o título é Jesus não quer muito de nós, de mim, de ti, de outros, de todos os cristãos e cristãs. Apenas a palavrinha mágica de 7 letras, bondade. E um novo mundo é possível
com bondade. Não é? Vocês já devem ter dito várias vezes, ouvido várias vezes, pensado várias vezes um ditado popular. A gente nunca se nega um copo de água. Se uma pessoa pede água, você, mesmo que não tiver, dá um jeito de conseguir um copo de água para aquela pessoa. Não se nega. Alguns vão dizer, isso é a sociedade ocidental. Alguns têm tanto orgulho. A sociedade ocidental cristã. Mas sabe, isso não é cristão, nem ocidental. Isso é em todo o mundo. Claro, eu não sei, mas pouquíssimos lugares não tem esse ditado popular, que não se nega um copo de água. E isso é mais valorizado, sabe onde? Nos países árabes. Lá, a hospitalidade é uma obrigação. Isso não é ocidental cristão. Que bom que aqui também seja. Mas, na verdade, quem leva mais a sério isso como assim uma obrigação religiosa é o muçulmano. Para eles é impossível um muçulmano não oferecer hospitalidade, um copo d'água, alimento para alguém que vem de fora. Jesus não quer muito de nós. Lembro da história do bom samaritano? Os primeiros que passaram pelo homem ferido à beira da estrada, machucado, passou o sacerdote, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ajudar ele. Eu tenho que chegar na hora lá do culto. Lá na sinagoga. Eu tenho um compromisso com a comunidade de lá, da sinagoga. Não posso parar para ajudar. Passou o escriba. Eu tenho que estar no culto. Se eu parar para ajudar ele, eu vou chegar atrasado no culto. Nas orações. Não tenho tempo para ajudar. Aí veio o samaritano, que era considerado um cara não muito religioso, assim. Estava indo atender os compromissos dele também. Ele disse, eu tenho que ajudar primeiro. O que Deus quer da gente? Mas a comunidade que fica esperando, o cara está machucado. A comunidade que se vire se o sacerdote não está lá, comece sozinho. Deus vai me perdoar se eu perder meia hora de oração. Eu primeiro tenho que ajudar o cara ferido. Bondade. Bondade. O que o samaritano tinha. O versículo do culto e da missa para este domingo, dia 2 de julho, é o seguinte: vem de Efésios, carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Éfeso,
capítulo 1, versículo 17. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a vocês o espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele. Conhecimento de Deus. O que Deus tem em relação ao ser humano, Deus Javé, em relação ao ser humano, especialmente o que sofre? Amor, bondade, misericórdia. Não compromisso com leis religiosas. O pleno conhecimento de Deus, a revelação da sabedoria de Deus se dá na prática, na bondade. Não se você chegou ou chega na hora do culto, ou se você é um bom empregado. Deve ser tudo isso, deve fazer isso. Mas primeiro vem a bondade. A pregação, o texto de pregação do culto, da missa, vem do Evangelho conforme Mateus. Esse é o texto da pregação. Mateus 10, 40 a 42. 3 versículos. Quem recebe? Isso é Jesus falando aos que ele envia para anunciar esta mensagem amorosa, bondosa do Deus para conosco, com cada uma, com a nossa comunidade e com a humanidade. E para esses enviados ele diz: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe, recebe aquele que me enviou. O Deus Javé amoroso. Quem recebe um profeta? Profeta, ele fala coisas muito, muito importantes, muito duras, inclusive. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, ele fala duro mesmo, receberá a recompensa de profeta. Aquilo que Deus promete ao profeta, ele dá para essa pessoa também, que ampara esse anunciador, o profeta, a profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um dos meus pequeninos irmãos, pequeninas irmãs, a gente sabe que ele já se referiu a estas pessoas, os pequeninos e as pequeninas, aqueles que precisam, aqueles que sofrem, aqueles que estão marginalizados, os pobres, as pobres, os explorados. E quem dá um copo de água fria a um dos meus pequeninos, das minhas pequeninas, porque também é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Não adianta eu fazer de conta que recebe, tá? Eu conheci gente já muito assim, nariz empinado. Vocês sabem que tem, né? E elas assim, elas falam com o pobre assim: ah, tá, entendi. Então tá. E aí vira de costa e continua a falar as coisinhas do seu interesse para com o grupo do seu nível. E o pobre
Entende? Você entende isso? Não adianta fazer de conta. Vira de costa pro fraco, pro pobre, pro que não está tão bem vestido, não tem aquele carrão do ano, e se volta para o altar da igreja para orar. Depois de botar a sua contribuição lá, de um jeito que deu uma parecidinha, quem sabe? Não. Jesus não pede muito, pede bondade. Bondade. Para todos, igual. Homens, mulheres, crianças, idosos, idosas. Especialmente para os que mais precisam. Para quem um copo de água fria já é algo importante. Os textos de pregação, de culto e missa, sempre têm textos, digamos assim, companheiros, acompanhantes, auxiliares, que devem ser lidos para servirem de apoio na interpretação do texto da pregação. E para hoje, o primeiro vem do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos 5 até 9. E eu vou fazer resumo desse texto. É o profeta Jeremias, tá? É o profeta Jeremias. Profeta. O profeta não é um cara feito para prever o futuro. Não é o papel dele. Ele não é vidente. Ele não é vidente. Ele é profeta. Profeta e vidente são coisas diferentes. E ele diz assim, lá em Israel, o profeta Jeremias, capítulo 28, 5 a 9. As elites de Israel são podres, vejam lá, porque só pensam em força, poder e no seu próprio prazer. Ele diz lá, são gananciosas, são machistas, são misóginas, são podres. Eles não pensam em bondade, eles pensam no seu prazer, na sua força, no seu poder. Vocês conhecem gente assim? Bom, se não conhecesse, se não tivesse esse tipo de gente, mas tem. Às vezes disfarça bem. O segundo texto, que é citado para ser texto auxiliar ao texto da pregação, vem do Salmo 89, versículos 1 a 4 e 15 a 18. E eu faço o resumo. Feliz e abençoada a nação que se alegra na retidão do amor de Javé. Que se alegra na retidão do amor de Javé. Não é aquela frase simplificada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Certo, mas o que significa Deus é o Senhor? Na prática. Na prática. Na ação dessas pessoas que dizem que Deus é o Senhor. Eu quero vê-las se alegrarem na retidão do amor de Deus, Javé. Praticando a bondade.
E o terceiro texto auxiliar vem da carta de Paulo aos cristãos que moravam, cristãos e cristãs que moravam na capital do Império Romano, em Roma. Capítulo 6, versículos 12 a 23. E Paulo escreve: vocês, comunidade, vocês foram libertos do pecado, do seu egoísmo, para servirem à justiça. E a justiça de Deus é bondade aos mais pobres, aos mais simples, aos que sofrem, aos pequeninos e pequeninas, que Jesus diz: quando fizestes a um pequenino e pequenina, é como se a mim o fizestes. Mesmo que tenham perdido a hora do culto, interrompido a sua oração, o mais importante, qual é? É a bondade. Agora vamos aos 2 versículos e a oração que estão previstas nas senhas diárias e não precisam ser lidos no culto. O primeiro versículo do dia vem do Salmo 110, versículo 84. A terra, Senhor Deus, está cheia da tua bondade. Da tua bondade. Ensina-me os teus preceitos, os teus decretos, a tua vontade. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, e que eu não seja um ponto fora desta bondade de que tu encheste a terra, que não seja o contrário da bondade que tu colocaste abundantemente na terra. E o segundo versículo das senhas está no Evangelho segundo conforme Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também aos outros e outras. Porque esta também é lei dos profetas. Fazer o bem. Vocês gostam e façam o bem para vocês, façam o bem para os outros. Qual é o problema? E a oração escrita pelos irmãos morávios, imagino que século XIX, lá na Europa: quando o teu mundo está cheio de bondade, Senhor Deus meu, os teus mandamentos não ficam difíceis de serem realizados. Bondade em relação ao próximo, bondade em relação à tua criação, bondade em relação aos teus animais, à terra, às florestas. Bondade, sim. Dá que o exemplo da tua bondade determine a minha vida. Um bom domingo, um bom dia, um abraço.